bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A isso o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não segue um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola. Mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendas madres, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Ontem, quarto domingo de Páscoa, nós conseguimos vislumbrar, porque ainda nós não o vemos tal como ele é, mas vislumbramos a sua beleza, o pastor. Vislumbramos como ele pastoreia as nossas vidas. Hoje, segunda-feira, da quarta semana de Páscoa, Jesus se apresenta como a porta. Estamos sempre dentro do capítulo 10 de São João. A porta, entrar por ele. Então, nós poderíamos somar estas duas ideias bíblicas, teológicas, catequéticas, porque Jesus é o único pastor. E ele, ao mesmo tempo, é a única porta. Como entrar por esta porta? E não é iniciativa nossa. Ah, Senhor, eu quero entrar. A iniciativa é sempre de Deus. Então a porta se manifesta nos divinos mistérios. A porta que estava trancada para o reino de Deus, a porta que estava completamente cerrada, e nós sabemos quem foi que fechou a porta: os nossos primeiros pais. Quando eles caíram, quando eles desobedeceram, tudo foi trancado. Nós perdemos a imortalidade, nós perdemos a intimidade de Deus, nós perdemos a incorruptibilidade. Nós estávamos caminhando para um destino sem retorno, para o abismo, para o Hades, para os infernos. Então a nossa sorte era única, porque a porta fechada, pastor nós não tínhamos, a palavra de Deus ainda estava escrita sobre a pedra, os 10 mandamentos. Israel dizia: nós seguiremos ao Senhor, nós serviremos ao Senhor, mas mesmo Israel não conseguia, porque não tinha o Espírito Santo, não tinha a vida de Deus dentro, porque o Deus vivo e verdadeiro não é só um Deus que está acima, um Deus que está à frente, um Deus que está atrás e embaixo de nós, mas um Deus que se dignou vir para dentro de nós, para que nós pudéssemos entrar nele. Então tudo que estava fechado,
Tudo que estava perdido, o Senhor usou de misericórdia. O Senhor usou de bondade para comigo, que sou sacerdote, para com essas irmãs e irmãos aqui, para com você que está em casa. O Senhor usa de misericórdia se fazendo a porta. E só se entra através dessa única porta. Só se atravessa através desse único pastor, como nós vimos ontem. E de que maneira o mistério da porta se manifesta? Primeiro, o Senhor abre com a encarnação do Verbo. O templo é construído, e não mais um templo feito de pedras, mas o próprio Filho de Deus se torna um templo, e com a encarnação se dá o divino intercâmbio. Tudo aquilo que era nosso, na nossa natureza humana, e da nossa natureza humana, inclusive pecados, desobediências, fraquezas, tudo aquilo foi para o corpo de Jesus. Ele, inocente, santo, se fez maldição para que nós nos tornássemos santos, imaculados, inocentes. Então, ele assume a natureza humana, é o abrir da porta. E nós entramos na glória de Deus já nele. E, meus queridos irmãos, isso não irá acontecer. Isso já aconteceu na encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e edificou a sua tenda sobre nós. Então, é o entrar através dessa porta que é Jesus. É o entrar através dessa porta misteriosa, cheia de vida, cheia de glória, cheia de salvação. No segundo momento, Jesus pega a nossa vida, as nossas fraquezas e pecados, e ele vai pagar o documento, ou cancelar o documento, pagar a dívida que pesava sobre mim, que pesava sobre você no lenho da cruz. E ele paga. Então, meus queridos irmãos, na hora em que Jesus, na cruz, morre, diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, acontece um fato extraordinário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Na tenda existiam 2 véus. O primeiro na entrada da tenda, o segundo que separava o Santo dos Santos, o lugar onde se encontrava a Arca da Aliança, os pães da propiciação, onde se encontrava a vara de Arão, e ali separava, onde tinha o altar. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez, e aquele véu, todo em cor de carmesim, todo contorcido, parecendo um tecido bruto, mas para simbolizar as veias do útero de uma mãe, como se uma criança de dentro para fora, com o contato da luz, visse aquela luminosidade, como quem visse veias. Então, a parte mais importante da tenda, e depois do templo de Jerusalém, se torna como se fosse um útero, já gestando ali de maneira profética a vida de Deus, as coisas de Deus. Pois bem, Jesus, quando no lenho da cruz dá a sua vida, esse véu se rasga. É como se esse útero se rasgasse, e aquilo que separava o santo, o espaço do Santo dos Santos, já não separa mais, já não separava mais. É tanto que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que ele, o sumo sacerdote, atravessou o véu, o santuário, e atravessou com a nossa natureza humana, já redimida, já santificada, já em processo de divinização. Isto é a porta. Então, tudo é iniciativa de Deus e da misericórdia de Deus. Então, neste segundo momento, Jesus, no lenho da cruz, ele paga a dívida que nós tínhamos, ele cancela o documento que pesava sobre nós. Por isso que nós proclamamos e cantamos as maravilhas de Deus, porque verdadeiramente nós já somos livres em Cristo. Verdadeiramente na cruz o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado e o demônio. E o terceiro passo, o corpo santíssimo de Jesus, imóvel, é levado para a sepultura. Na hora em que ele é colocado na tumba, o Senhor
faz o seu grande mistério de ressurreição ao terceiro dia. Ele não desata as bendas, ele não tira o nó das bendas. Do sudário, o Senhor desaparece e o Senhor vai até a mansão dos mortos. E como diz os Santos Padres, ele vai com o poder da cruz e ele quebra, sem violência, mas com poder e glória, a mansão dos mortos. Ele, permitam-me a palavra, pois esta é usada, ele arromba os infernos. E de lá ele vai tirar a humanidade inteira, que em Adão caiu, que em Eva, a mãe dos viventes, caiu a humanidade. Ele pega um e outro pela mão e ressuscita com a humanidade. Jesus não ressuscita sozinho. Jesus nem sai pela porta que ele entrou. A pedra da tumba, quando ela é rolada, ela é simplesmente para falar da tumba vazia. Mas o Senhor Jesus não volta pelo lugar que ele entra. Ele atravessa a tumba, porque Páscoa é passagem sempre para frente, nunca para trás. E vejam que coisa extraordinária. O Senhor, na sua misericórdia, se faz porta de vida, nos levando já na natureza redimida e glorificada, nos conduzindo através da tumba, através da morte, para a vida do Pai. Para a vida de comunhão com o Pai, de relação com o Pai. Mas acontece um quarto passo. O Senhor sobe aos céus com poder e glória. E nós que somos atentos, na festa da ascensão do Senhor, a oração de coleta vai dizer, a ascensão do Senhor já é a nossa vitória. Porque vejam que coisa extraordinária. Nós miseráveis, nós pecadores, nós fragilizados, que tínhamos perdido a imortalidade, que tínhamos perdido a intimidade e a incorruptibilidade, o Senhor Jesus, a porta, recupera tudo isso para nós gratuitamente. Nós nos tornamos de novo imortais. Glória a Deus. Nós nos tornamos de novo incorruptíveis. Ressuscitaremos no último dia com o nosso corpo glorioso. Nós nos tornamos de novo com o Senhor íntimos, de tal maneira que quando nós oramos, é Cristo que ora em nós. É Cristo que ora através de nós. Então o Senhor nos conduz no seu corpo santíssimo já, aquela natureza humana glorificada, aquela natureza humana redimida, aquele corpo glorioso de Jesus é a nossa natureza humana. E Ele nos colocou consigo já à direita do Pai. Vejam, esse é o mistério da porta, esse é o mistério do pastoreio de Jesus, da vida de Jesus. Por isso, queridos irmãos, é preciso que nós tenhamos muita confiança no Senhor. Nós não podemos ter uma vida de oração tutubiante, uma vida de intimidade com Deus, desconfiando, será que Ele é o Senhor da vida? Será que realmente Ele pode cuidar de mim? Pois nós escutamos o Evangelho de hoje e quero repetir o versículo 4 e 5. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas não segue um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, na nossa vida cristã, nós não podemos viver uma sedução do mundo, é a voz de estranhos, do demônio, é a voz de estranhos, de pessoas que não são de Deus, de religiões falsas, etc. Nós queremos pedir ao Senhor esta inspiração, esta intimidade de reconhecer e de seguir a única voz, a voz do pastor, e de entrar já pelo mistério de vida e morte, pela única porta que é Cristo Jesus, pelo seu grande mistério de morte e vida. Que a Santa Virgem Maria nos ensine, ela também chamada porta do céu, que ela nos ajude a viver em graça e em presença de Deus, já do outro lado do Rio Jordão e do Mar Vermelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.